Romanos capítulo 9, versículo 1 em diante, até o 23, quero fazer essa retrospectiva aqui nesse capítulo, nessa primeira parte desse capítulo, onde nós vamos trabalhar aqui a respeito da soberania de Deus na salvação, amém? Fazer a leitura, vou tentar ser breve na leitura para que dê tempo, para que a gente possa entender. Vai dizer assim: digo a verdade em Cristo e não minto, minha consciência afirma no Espírito Santo, tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filho, deles é a glória divina, as alianças e as concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traçam a linhagem humana de Jesus Cristo, de Jesus, que é o Deus acima de tudo e bendito para sempre. Amém? Não pense que a palavra de Deus falhou, pois nem todos descendentes de Israel são Israel, nem por seres descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Noutra palavra, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são os considerados descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus confirme na eleição permanecesse, não por obra, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais moço. Como está escrito: amei Jacó, rejeitei Esaú. E então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo e nem do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz: ao faraó eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem é você? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que foi formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para fim desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira, assim a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos para a sua ira, preparado para a destruição, e quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecido a riqueza da sua glória, aos vasos da sua misericórdia, preparado de antemão para a glória. Amém? É um texto um pouco longo, irmão, mas se eu for só na metade dele, aí não vai dar para entender.
Então eu vou tentar fazer um breve resumo, se vocês prestarem bem atenção, dá para nós entender ele. Aqui é o livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo, capítulo 9. O capítulo 9, ele é um dos capítulos mais complexos do livro de Romanos. Pega capítulo 9, 10 e 11, eles andam juntos. O propósito é o mesmo, é a soberania de Deus na salvação. E ele vai dizer assim, fazendo uma breve introdução disso, o tema aqui é a soberania de Deus na salvação do homem. O capítulo 9 e 10 e 11, os estudiosos, debruçando neste livro, nestes capítulos, chegaram a dizer que estes capítulos são os capítulos mais complexos de todo o livro de Romanos. Esses 3 capítulos. E alguns até chegam a dizer que estes capítulos são um enigma. O capítulo 9 trata da fraqueza de Israel, olhando para trás sobre o propósito de Deus. Na fraqueza de Israel, porque o povo de Israel não creu no Messias. E o capítulo 10, ele trata da culpa de Israel, olhando para o presente. E o capítulo 11, ele olha para frente e retrata para nós o desígnio eterno de Deus para o seu povo chamado Israel. Portanto, estes 3 capítulos tratam esses 3 capítulos tratam da soberania de Deus, como também da responsabilidade humana. Em outras palavras, esses 3 capítulos, essas 3 palavrinhas, se resumem em capítulo 9, a eleição do povo de Deus. Capítulo 10, a rejeição de Israel para com Deus. E capítulo 11, a restauração de Deus para com Israel. Amém? Sem demorar, nós vamos entrar logo na exposição para que não fique tão longo. No versículo 1 ao 3, ele vai tratar da angústia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo demonstra uma angústia muito grande que ele está sofrendo por conta da perdição do seu povo. Ele vai dizer assim: digo a verdade em Cristo e não minto, a minha consciência confirma no Espírito. Tenho grande tristeza e constante angústia. Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele sente uma aflição tão grande por conta da perdição do judeu, que ele sabe, ele entende da Escritura, e ele entende que os judeus rejeitaram a Cristo, rejeitaram o seu Messias, que é Cristo, e então eles estão caminhando para um abismo, estão caminhando rumo à perdição, e como eles rejeitaram, o apóstolo Paulo está sentindo uma aflição tão grande em sua alma, que ele vai dizer que prefere até ir para o inferno, do que ver os seus conterrâneos indo para o inferno, sendo perdido. Ele vai dizer assim que ele desejaria ser amaldiçoado, alguém amaldiçoado por Deus e separado de Cristo, condenado. Se fosse possível, ele ia para o inferno no lugar dos seus conterrâneos, os da sua raça. Mas nós sabemos que isso não é possível, é só um sentimento de angústia do apóstolo Paulo. Não é possível um salvo se perder no lugar de um ímpio. Aí no versículo 4 e 5,
ele vai tratar dos privilégios da nação de Israel. A nação de Israel foi uma nação muito privilegiada. E entre esses privilégios, nós vamos ver alguns aqui. Ele vai tratar do primeiro privilégio. Versículo 4 vai dizer assim: o Israel deles é a adoção de filho. Ou seja, a adoção de filho que ele se refere aqui é que Deus separou o povo no meio de muitas nações. Deus escolheu um povo pequeno no meio de muitas nações e conduziu esse povo. Então esse povo foi como um filho adotado para Deus. Aí ele vai dizer outro privilégio da nação de Israel. Vai dizer assim: por deles é a glória divina. Ou seja, ele está falando das vezes que Deus se manifestou de modo visível. O Deus invisível se manifestou de modo visível. Como quando Moisés subiu ao monte para buscar as tábuas, Deus se revelou para Moisés. Ou seja, Deus se revelava naquele tempo para o seu povo. De modo visível, aquele povo via nas nuvens escuras, quando Deus se revelava, às vezes havia uma nuvem escura e o cobria, e ali era a Shekinah da sua glória, cobrindo o monte, onde Moisés se encontrava. E o outro privilégio que ele vai dizer, que a nação de Israel teve, é o privilégio da aliança, das alianças. Ele fala alianças, porque existiam ali no Velho Testamento 3 alianças. Aliança abraâmica, aliança que Deus fez também com Moisés, a aliança mosaica, e a aliança davídica, que é a aliança que ele fez com o próprio Davi, dizendo que o seu descendente sentaria num trono e reinaria para sempre. Ou seja, eles tiveram o privilégio também das alianças que foi feito com eles. E também deles é a concessão da lei. Foi a eles que Deus deu a lei, para que eles se santificassem através da lei e andassem em santificação. Eles tiveram muitos privilégios e ainda outros, fora estes que eu citei. Ele está falando também, e adoração no templo, porque naquele tempo eles tinham um templo, um local físico, onde Deus se manifestava diretamente para eles. E eles poderiam ver a manifestação de Deus no templo. Muitos privilégios, irmão. E ainda mais, ele vai falar também. E as promessas, ou seja, as promessas foram feitas para eles. As promessas, primeiro, veio a eles. A promessa de uma terra prometida, de um Messias que viria para salvá-los. Tudo isso tem privilégio. O apóstolo Paulo está mostrando os privilégios. E ainda mais, ele vai falar deles são os patriarcas. Ou seja, eles tiveram Abraão, Isaac, Jacó. Eles já vieram de uma linhagem santa. Eles tiveram a participação ali presente com os patriarcas, que ensinaram muitas coisas diretamente deles. Tudo isso, irmão, que o Paulo está tratando aqui é porque ele está com a aflição muito grande em seu coração, porque os judeus não creem em Jesus Cristo. E ele está dizendo, apesar de ele ter tudo isso, eles fecharam os olhos para o Salvador deles, para o Messias. O terceiro ponto vai tratar de que os verdadeiros israelitas não são necessariamente o da linhagem sanguínea de Abraão. Nós vamos ver isso do versículo 6 ao 8, onde ele diz assim: não pense que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por seres descendentes de Abraão passaram a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, sua descendência será considerada. Noutra palavra, não são os filhos naturais,
que são filhos de Deus. Mas os filhos da promessa é que são considerados os filhos de Abraão. Ou seja, eles pensavam assim, eles estavam questionando Paulo. Paulo manda essa carta, já imaginando que eles vão questionar e dizendo assim: então, Paulo, já que o Salvador veio ao judeu, a nós, e nós estamos se perdendo, como você diz, então a palavra de Deus falhou? Então esse Deus é fraco, é falho? O apóstolo Paulo responde dizendo assim: não pense que a palavra de Deus falhou. Ou seja, aí ele vai responder: não são os descendentes de Israel que são Israel. Isso é bom para nós entender aqui, irmão, porque muita gente idolatra aquele lugar chamado Israel. Tem gente que vai lá só buscar pedra, para lá farelo de coisa de lá, idolatrando aquilo dali. Israel, irmão, Israel da promessa, não é aquela nação, necessariamente aquela nação, e nem é aquela terra, que hoje está batizada com o nome de Israel. Antes daquela terra ter o nome de Israel, já existia o povo de Israel. E o povo de Israel, o qual Paulo se refere como sendo da promessa, é o povo que veio pela fé. Nós não somos filhos de Abraão por seres descendentes de Abraão de sangue, ou nascido da família, da linhagem de Abraão. Os filhos de Abraão é os filhos da fé, aqueles que professam a fé de Abraão, aqueles que têm a mesma fé que Abraão teve, a fé verdadeira em Cristo Jesus. Estes são considerados filhos de Abraão. Aí ele vai dizer assim, que esses, por meio de Isaac, sua descendência será considerada. Ou seja, noutra palavra, ele está dizendo, não são os filhos naturais, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Ou seja, os filhos da promessa veio de quê? Através de Abraão, depois veio para Isaac. Isaac tinha um irmão mais velho do que ele, que pela cultura deles, o mais velho era o herdeiro da herança, herdeiro da promessa, seria o filho mais velho. Mas só que, como o filho, Deus não trabalha conforme a cultura do homem, Deus, ele é soberano na sua salvação, na sua eleição. Ele disse para Abraão que não seria Ismael o herdeiro da promessa, mas a promessa estaria sobre Isaac. Isso Deus revertendo o quadro, irmão, porque naturalmente seria ele o mais velho, seria o herdeiro da promessa. Só que Deus reverte o quadro. Deus disse: não, Abraão, não é ele, Ismael, o seu filho mais velho, que é o filho da promessa. O filho da promessa é Isaac. É o filho que eu te prometi que você ia ter com sua esposa legítima, que é Sara. Aí de Isaac ele vai dizer assim, vai dar o pulo para Jacó, ele vai dizer assim: e também Rebeca teve 2 filhos gêmeos, e os 2 filhos teve o mesmo pai. Só que Deus já tinha dito para Rebeca que o mais velho serviria o mais novo. Ou seja, novamente ele revertendo o quadro, porque pela cultura dele seria o mais velho, seria o herdeiro, e o mais novo ia servir o mais velho. Só que aqui a promessa, Deus disse que o mais velho era servo do mais novo. E no caso o mais velho foi Esaú. Esaú veio na frente, Jacó veio segurando o calcanhar dele, mas veio atrás. Então o herdeiro era para ser Esaú novamente. Naturalmente seria Esaú. Mas como Deus é soberano na sua eleição, ele deu a promessa para Jacó. Isso é só para nós entender, irmão, a respeito da soberania de Deus na salvação. Outro ponto: a eleição de Deus não se baseia no mérito do eleito. Que nós vamos ver aqui no versículo 9 ao 13. Ele vai dizer assim:
Pois foi assim que a promessa foi feita. No devido tempo virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascesse ou fizesse qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus confirme a eleição, permanecesse não por obra, mas por aquele que chama, no caso é Deus, foi dito a ela: o mais velho servirá o mais novo, que eu acabei de dizer. E o 13 vai dizer assim, o 13 diz: como está escrito, amei Jacó e rejeitei Esaú. Ou seja, Deus já tinha confirmado isso, que o mais velho seria servo do mais novo. E eles não tinham nem nascido quando Deus fez essa promessa. Eles não tinham praticado nenhuma obra, nem boa e nem má. Porque se eles tivessem praticado uma obra, alguém podia ter dito: mas esse daqui é bom, e esse daqui é ruim. Só que eles não tinham feito nenhum bem nem mal. Eles nem tinham nascido, e a promessa já tinha sido dita a ela, dizendo, Deus já tinha dito que o mais velho seria servo do mais novo. Isso, irmão, não depende de mérito, porque eles não tinham praticado obra para que confirmasse a eleição em cima de Jacó. Deus mostra misericórdia a quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. E endurece aos que já estão endurecidos. E nós vamos ver isso, versículo 14 a 18, ele vai dizer assim: e então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo nem do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz: ao faraó eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Verso 18. Ou seja, Deus é injusto de ter elegido uns e outros não para a salvação, sendo que Jacó e Esaú, nenhum tinha feito obra boa e nem má, porque nenhum tinha nascido. Deus é injusto? Ele está respondendo a pergunta do opositor imaginário. Acaso Deus é injusto? Ele vai dizer assim: de maneira nenhuma, porque ele disse a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Que evento foi esse? Esse evento foi aquele de quando Moisés pediu para ver a face de Deus. E Deus disse para ele: se você ver a minha face, você não pode permanecer vivo. Porque ninguém pode permanecer vivo se ver a minha face. Ele vai dizer assim: mas eu passarei adiante de vós, e você me verá por trás. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Isso foi dito diante de Moisés. Por isso ele diz: portanto, isso não depende nem do desejo, nem do esforço humano. Isso é muito importante, irmão, para nós entender a soberania de Deus na salvação. Que a nossa salvação não depende de nós, depende unicamente, exclusivamente de Deus. Ele é soberano na salvação. Porque ele está dizendo que não depende nem do desejo, nem do esforço humano. Porque naturalmente, eu e você, nós não temos nenhum esforço que possa nos garantir a nossa salvação. Nós não conseguimos ir até Deus. Nós não aceitamos Deus, como muitos dizem: eu aceitei Jesus. Nós não achamos Cristo, como muitos dizem: eu encontrei Jesus. Não, é porque a gente fala errado. Mas a gente tem que dizer assim: eu fui encontrado por Jesus. Eu fui convertido. Eu fui convertido. Cristo me encontrou.
Porque é exatamente assim, irmão, que acontece. Porque nós não temos nenhum querer e nenhuma ação. Que ele vai dizer que não depende nem do querer nem do esforço humano. E Filipenses 2,13 vai dizer assim: Deus é quem capacita, tanto com querer quanto com realizar, de acordo com a sua vontade. Ou seja, o homem não tem querer e nem ação, mas Deus, que é soberano, capacita o homem que ele quer salvar. O seu eleito, ele vai lá e capacita o eleito para que ele queira, para que ele se mexa e vá adiante em busca do Senhor. É por isso que nós vamos, irmão. Porque Deus nos busca e nos leva, nos carrega. Porque a palavra diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E o morto nada pode fazer. Mas Deus, que é soberano, faz brotar em nós um desejo e uma ação para que nós chegamos até Ele. Amém? Aí ele continua dizendo assim: pois a Escritura diz: ao faraó levantei exatamente com este propósito, mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Ou seja, faraó, irmão, muitas vezes a palavra de Deus vai dizer que Deus endureceu o coração do faraó. Em outros textos vai dizer que o faraó endureceu o seu próprio coração. Ou seja, dois textos que vão dizer, um diz que faraó endureceu o coração e outro diz que Deus endureceu o coração de faraó. Então, como compreender isso? Eu pergunto para você: o seu coração, quando você nasceu, era mole? Não. Porque se fosse mole, você tinha poder de salvar a si mesmo, de chegar até Cristo. Todos nós nascemos com o coração endurecido. Nós já viemos pendendo para o pecado. Naturalmente, por quê? Porque nós herdamos o pecado original de Adão e Eva. Nós já nascemos do pecado com o coração endurecido. O que endurece o coração é o próprio pecado. Por isso que Deus disse, lá em Êxodo vai dizer que o faraó endureceu seu coração. Devido ao pecado de faraó, o coração dele permaneceu duro. E por que o texto vai dizer que Deus endureceu o coração do faraó? O porém é esse, irmão. É porque Deus, sendo soberano e podendo aquebrantar o coração do faraó, não quis fazer isso. Mas manteve o coração do faraó duro. Porque nós não temos poder, irmão, de aquebrantar o nosso coração. Nós não temos poder de abrir o nosso coração, como muito diz. Eu vou abrir meu coração para Deus. Ninguém tem poder de abrir o coração, irmão. Deus é que abre o nosso coração, é que quebranta o nosso coração. Se não fosse a misericórdia dele, irmão, nós ficaríamos duros até a morte. Mas Deus, na sua misericórdia, ele aquebranta o nosso coração, diferente do faraó. Ele manteve o coração do faraó duro, exatamente com o propósito, mostrar o seu poder em cima do faraó. Se ele tivesse chegado lá, na primeira vez que Moisés foi lá e fez os sinais, e se Deus tivesse quebrantado o coração do faraó, faraó tinha libertado o povo. E então, Deus não tinha feito nada. Mas o que Deus queria era mostrar o seu poder. Então Deus deixou o coração do faraó duro, como já estava duro. Então Moisés realizou as 10 pragas que Deus mandou. E assim o povo de Israel testemunhou aqueles sinais, aqueles prodígios, aqueles poder de Deus ali. As 10 pragas de Deus que Deus enviou para o Egito, desbancando assim os deuses do faraó, dos egípcios, e assim o povo testemunhou e o povo pôde proclamar de geração em geração o que Deus fez através de Moisés ali, mostrando o poder dele diante do faraó. Foi por isso que Deus deixou o coração do faraó duro. Só que chegou uma hora que Deus amoleceu o coração do faraó, para que o faraó libertasse o povo. Só depois que Deus concluiu o seu plano de mostrar o seu poder diante do faraó. É disso que ele está tratando. E por último, irmão, ele vai tratar da discussão de Paulo com o seu opositor imaginário acerca da santa graça misericordiosa de Deus. Que está no versículo 19 e 23, que ele diz assim:
19, 23 vai dizer assim: mas alguns de vocês me dirão, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Aí Paulo entra, aqui é o oposto do imaginário. Paulo está escrevendo como se alguém fosse interrogar ele acerca disso. Aí Paulo responde: mas quem é você, ó filho do homem? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que foi formado pode dizer ao que formou? Em outra tradução, acaso o objeto pode dizer ao que o fez, ao que formou? Por que me fizeste assim? Será que o objeto ou o vaso pode perguntar ao oleiro, ou o objeto perguntar a quem formou? Por que me fizeste assim? Será que o objeto ou o vaso pode fazer esse tipo de pergunta ao o que formou ou ao oleiro? Ele vai dizer assim: o oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para fim desonroso? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparado para a destruição. Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecido a riqueza da sua glória, aos vasos da sua misericórdia, preparado de antemão para a graça, para a sua glória. Ou seja, Deus Paulo está tratando aqui de que Deus já tem conscientemente, porque foi ele que fez, um povo que ele sabe que já é preparado, que já foi preparado para a destruição, um povo que Deus já de alguma forma ele já decretou que esse povo não vai crer, e outro que vai ser salvo de antemão. Quando ele fala antes, ele está falando antes que existe o mundo, antes da fundação do mundo. Ou seja, na eternidade Deus já tem um povo exclusivo para ele e outro para a condenação. Que muitos não querem compreender isso porque acham que Deus não ia jogar um povo no inferno, mas nós sabemos que todo dia tem gente entrando no inferno, porque a própria Bíblia diz isso. Ou seja, Paulo está dizendo para o opositor imaginário: será que o objeto pode dizer ao que formou, porque me fizeste assim? Porque o objeto, o opositor imaginário, que no caso é o objeto, estava dizendo assim: mas se Deus é soberano, por que ele ainda nos culpa? Irmãos, daqui é bom para nós entender a coisa. Nós não temos poder nenhum de questionar a Deus. Quem somos nós para questionar a Deus sobre o que Deus faz ou deixa de fazer? Deus é soberano para tomar suas decisões. O plano de Deus é eterno. Nós nem era vivo quando Deus fez o seu plano. Quem somos nós para questionar a Deus? Aí ele vai dizer assim: se Deus, querendo mostrar a sua ira, ou seja, esse povo destinado à perdição, irmão, já antes da fundação do mundo, já tinha um povo destinado à perdição, que Deus está dizendo assim, Paulo está dizendo assim: se Deus, querendo mostrar a sua ira, suportou com grande paciência os vasos preparados para a destruição. Esses vasos já vieram preparados para a destruição, irmão. Ele não foi feito agora para a destruição. Não foi que era salvo e Deus de repente quis condenar. Não, esse povo já veio preparado para a destruição. Já tem um povo que vai rejeitar mesmo. Nós vemos gente morrendo, rejeitando a Deus, irmão. Este povo já está preparado para a destruição.